Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor, professor de ciências. Na aula anterior nós vimos um pouquinho sobre ecologia e nós vamos continuar a aula de hoje falando um pouquinho sobre as cadeias e as teias alimentares. Primeiro nós vamos ver as cadeias e no final da aula nós vamos ver as teias. Qual vai ser a diferença? Primeiro vamos falar sobre as cadeias. A cadeia alimentar é uma representação gráfica que mostra o fluxo de energia entre os organismos de um ecossistema. Beleza, mas da onde que vem essa energia? Essa energia ela é criada. Primeiro ela vai ser criada pelos seres que conseguem fazer a fotossíntese. Que seres são esses? Esses seres são chamados de produtores. São as plantas e as algas. Elas transformam a energia solar que chega no planeta Terra em energia para o seu corpo. O produtor, ele consegue realizar esse processo químico que se chama fotossíntese, que é a transformação da luz solar em energia para o corpo. Qual é a parte da planta, por exemplo, que faz a fotossíntese? Nas plantas, a parte que faz a fotossíntese é a folha. Depois do produtor, nós vamos ter os consumidores. Aí, por exemplo, quem vai se alimentar da folha? Aí nós temos um inseto se alimentando dessa folha. Ele vai ser o consumidor primário. Depois nós temos um sapo se alimentando desse inseto. O sapo vai ser o consumidor secundário. Nós também temos o consumidor terciário, que vai se alimentar do secundário, e o consumidor quaternário, que vai se alimentar do terciário. Então nós temos os produtores, os consumidores e também tem os decompositores. Os decompositores, que são as bactérias e os fungos, eles se alimentam de todos os outros seres depois que eles morrem. Eles pegam toda a matéria orgânica desses seres e devolvem para o solo. Então, por isso que eles são chamados de decompositores. Eles devolvem a matéria orgânica para o meio ambiente. Nesse slide nós temos um resuminho do que eu acabei de explicar. Os produtores, os consumidores e os decompositores. Produtores produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Eles são chamados de seres autótrofos. Quem é que a gente conhece que faz fotossíntese? Tanto as plantas quanto as algas. Consumidores não produzem o seu próprio alimento, obtêm energia de outros seres se alimentando. Os seres que não produzem seu próprio alimento são chamados de heterótrofos. Exemplo, animais. Aí nós temos o consumidor primário, o secundário, o terciário e o quaternário. C1, C2, C3 e C4. E os decompositores devolvem a matéria orgânica para o meio ambiente, decompositando-as. Exemplo, fungos e bactérias. Os decompositores eles estão presentes em todas as cadeias e teias alimentares. Eles se alimentam de todos os seres quando eles morrem e devolvem a energia para o meio ambiente. A forma de quê? De nutrientes. A cadeia alimentar, ela sempre vai começar por um ser autótrofo. Esse ser autótrofo, ele vai ser o nosso produtor, que a gente vai nomear ele com a sigla P maiúscula. Depois, quem se alimenta do produtor é o consumidor primário. A gente também pode chamar ele de C1. Depois, quem se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário. A gente pode chamar ele também de C2. Depois, quem se alimenta do consumidor secundário é o consumidor terciário. A gente pode chamar ele de C3. E quem se alimenta do terciário é o consumidor quaternário. A gente pode chamar ele de C4. Veja que eu represento a cadeia alimentar com setas. A seta indica para onde que está indo a energia. A energia que está na planta está passando para o gafanhoto. A energia que está no gafanhoto está passando para o sapo. A energia que está no sapo está passando para a cobra. E a energia que está na cobra está passando para o gavião.
Numa cadeia alimentar, o nível trófico é a posição do organismo na cadeia. A planta, ela vai ser o primeiro nível trófico. O animal herbívoro vai ser o segundo nível trófico. O animal carnívoro vai ser o terceiro nível trófico. Então nós temos aqui um exemplo, uma grama. A capivara está se alimentando da grama. Depois eu tenho um jacaré que se alimentou da capivara. E no final, uma onça pintada que se alimentou do jacaré. Quem vai ser o quê? A planta vai ser o meu produtor, o P. A capivara vai ser o C1, que é o consumidor primário. O jacaré vai ser o C2, que é o consumidor secundário. E a onça pintada vai ser o C3, que é o consumidor terciário. O produtor vai ser o primeiro nível trófico. A capivara, segundo nível trófico. Jacaré, terceiro nível trófico. E a onça pintada, quarto nível trófico. Os decompositores, nós temos aí as bactérias, os fungos microscópicos e os fungos macroscópicos. Os fungos macroscópicos, alguns formam o cogumelo, né? Que a gente utiliza, inclusive, na nossa alimentação, né? As bactérias, todas elas são microscópicas, a gente só consegue vê-las com o auxílio de um microscópio, né? Do equipamento. E os fungos microscópicos também. Mais um exemplo aí, ó. Eu tenho as plantas, eu tenho insetos se alimentando das plantas, eu tenho pássaros se alimentando do inseto. E nessa cadeia aí eu representei os fungos e as bactérias. Não é obrigatório representá-los, porque toda a cadeia alimentar vai ter os fungos e as bactérias. Então a planta seria o nosso produtor, os insetos, consumidor primário, pássaro, consumidor secundário, e os fungos e as bactérias, os decompositores. Veja que tem várias setas indo para fungos e bactérias. Por quê? Porque eles estão se alimentando tanto das plantas, quanto dos insetos, quanto dos pássaros. Os decompositores, eles se alimentam de todos os seres da cadeia alimentar. Mais um exemplo, eu tenho aí a planta absorvendo luz solar, ela vai ser o produtor, primeiro nível trófico. O gafanhoto se alimentando da planta, consumidor primário, segundo nível trófico. Depois um ratinho comeu o gafanhoto, consumidor secundário, terceiro nível trófico. Depois uma cobra comeu o rato, consumidor terciário, quarto nível trófico. E por último, um gavião que comeu a cobra. Ele vai ser o quê? Consumidor quaternário. E qual nível trófico? Quinto nível trófico. E no final nós temos os decompositores, que vão se alimentar o quê? De todo mundo, né? Agora as teias alimentares. As teias alimentares é quando eu vou representar várias cadeias alimentares em um lugar só. Por exemplo, eu tenho aí uma árvore, eu tenho uma verdura qualquer e eu tenho gramíneas. Agora eu tenho quantos produtores? Eu tenho 3 produtores. Consumidor de primeira ordem ou consumidor primário. Eu tenho a zebra, só que a zebra ela não está comendo só a árvore. A zebra também está comendo a verdura. Preste atenção nas setas. As setas indicam para onde está indo a energia. Consumidores de segunda ordem. Eu tenho a cobra. A cobra ela está se alimentando do coelho, ela está se alimentando do rato. E a zebra, ela está servindo de alimento para a onça pintada, consumidor de terceira ordem. Então veja que a teia alimentar ela é muito mais complexa do que a cadeia alimentar. Por quê? Porque a cadeia alimentar você está representando uma coisa só. Já a teia alimentar não. A teia alimentar eu estou representando várias cadeias alimentares juntas. Na teia alimentar, um animal ele pode ser
consumidor secundário, por exemplo, em uma cadeia, e ele pode ser consumidor terciário em outra cadeia. Isso aí a gente chama de quê? A gente fala que o animal ele ocupa mais de um nível trófico. Essa foi a aula de hoje sobre cadeias e teias alimentares. Na próxima aula a gente vai continuar com o estudo da ecologia. Até a próxima, pessoal!